Informação. Nós estamos de volta com a nossa Jovem Pan News aqui ao vivo para todo o Brasil. Segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, as duas principais causas de cegueira irreversível no mundo são o glaucoma e a degeneração macular relacionada à idade. As duas doenças possuem um prognóstico pós-tratamento muito positivo se diagnosticadas precocemente, né? Sobre esse assunto a gente conversa agora com a Marina Rosenblatt, que é médica oftalmologista especializada em retina cirúrgica. Marina, seja muito bem-vinda. Boa tarde a você. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu estou só com um problema que eu não estou ouvindo a Marina. Então eu acho que é um problema aqui no meu retorno novamente. Mas, Marina, eu vou fazer a primeira pergunta para você, já dando meu boa tarde, enquanto a gente verifica essa questão, o público vai ouvir, não é? A gente tem aí questões muito sérias em relação à cegueira, né, que a gente vê por conta dessa questão. O que é o glaucoma? O que é essa degeneração macular? Muito bem, boa pergunta. Então, consegue me ouvir? Melhorou um pouco a ligação? Eu vou continuar aqui. Então, o glaucoma, ele é uma doença oftalmológica que ela corresponde à lesão do nervo óptico, que é a estrutura do globo ocular, que é responsável por captar as imagens que são obtidas pelo globo ocular e transmitir até o cérebro, até o sistema nervoso central. Então, esse é o glaucoma. A degeneração macular relacionada à idade é uma doença que acomete a mácula, que é a região central da retina. A retina é a camada que reveste internamente o globo ocular, e é uma doença degenerativa, que acomete mais os idosos, na terceira idade. Então, essa é a definição de ambas as doenças. Agora, como é que a gente verifica essa questão, né, de diagnóstico? Ter um prognóstico muito positivo se for diagnosticada precocemente. Às vezes, alguém que nos acompanha pode estar passando por uma situação dessa, né? Como é que a gente diagnostica essas questões? Então, isso é uma ótima pergunta. Ambas as condições, elas podem ser assintomáticas no começo da doença. Então, por isso, a extrema importância de um exame oftalmológico periódico, porque muitas vezes o paciente nem sabe que ele tem essas condições oftalmológicas. Algumas coisas que levam a supor fatores de risco. Então, se a gente fala de glaucoma, antecedentes familiares de glaucoma, uma pessoa acima de 40 anos é uma pessoa com fator de risco, afrodescendentes para glaucoma de ângulo aberto, asiáticos para glaucoma de ângulo fechado. E aí, se a gente entra na degeneração macular relacionada à idade, se você é um idoso, já tem na sua família alguém com degeneração, se você é obeso, fuma, esses são alguns fatores de risco para as doenças. Mas para fechar o diagnóstico, é necessário a ida a uma consulta oftalmológica. Agora, a gente não pode renegar, né? A gente não pode deixar as coisas acontecerem para depois. Você acredita, doutora, que com essas questões de pandemia que a gente está verificando, né? As pessoas abrindo mão, né, de ir ao médico por medo, etc. e tal, isso pode prejudicar? Nós podemos ter um crescimento de doenças mais para frente? Perfeito. Então, isso é uma ótima colocação. Com a pandemia, a gente notou uma diminuição de 30% na taxa na frequência da realização dos exames de glaucoma. Isso é um dado do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Referente à degeneração macular relacionada à idade, que também, como a gente falou, é uma doença muito prevalente, as taxas de redução também giram em torno de 28%, 30%. Então, a grande questão da pandemia, do Covid, obviamente é uma condição sanitária global que a gente tem que se atentar, porém os pacientes eles não podem parar de fazer o acompanhamento, seja para glaucoma, seja para degeneração macular relacionada à idade. Tanto o tratamento quanto idas periódicas, como a gente falou anteriormente, para um eventual diagnóstico, se for adequado. Por que isso?
Porque se tem uma demora, como a gente falou no começo, no diagnóstico ou no tratamento, isso para ambas as condições, ela sai daquela janela de tratamento, a doença. E aí pode ser que o tratamento não seja tão eficaz como seria num diagnóstico mais precoce da doença. Esse é um ponto importante que a gente tem que observar, né? O diagnóstico, enfim. E na rede pública, como é que a gente fala dessa questão de prevenção à cegueira, cegueira irreversível, glaucoma, degeneração macular, esses casos, a gente consegue ter uma ajuda? Existem, além dos hospitais e das clínicas particulares, quem não tem acesso consegue ter uma questão de uma solução nisso? Sim, perfeito. Então, tanto o tratamento diagnóstico, né, exame de diagnóstico para glaucoma ou para degeneração macular relacionada à idade, ambos são disponíveis na rede pública, no SUS. Os pacientes, a rede pública, ela é realizada em termos, dividida pela complexidade das doenças. Então, o paciente, ele deve sempre buscar o posto de saúde mais próximo à sua casa e fazer um exame oftalmológico que seja, no mínimo, anual, uma vez por ano. E esse exame ele deve incluir o mapeamento de retina. Dessa forma, o oftalmologista vai ser capaz de diagnosticar sinais precoces de ambas as doenças, isso num cenário ideal, e se eventualmente for necessário, encaminhar para um serviço secundário, terciário ou quaternário. Mas sim, o tratamento padrão ouro, o melhor tratamento que é disponível tanto no Brasil quanto a nível mundial, também é disponível na rede pública, mas tem que ter essa busca ativa da procura do paciente. Esse é um ponto fundamental também, né? E como é que a gente pode alertar aí as pessoas, eh, que às vezes convivem com alguém que já está tendo algum problema, que não está prestando muita atenção? Quem está ao redor também tem uma importância muito grande, né, em poder ajudar as outras pessoas, não é, doutora? Perfeito. Então, assim, a grande questão, vamos pensar, um paciente que não tem o diagnóstico, ele tem que, então, garantir que ele faça essas visitas periódicas, pelo menos uma vez ao ano, mesmo que ele não tenha nenhum sintoma, porque ambas as doenças podem não dar sintomas. Se o paciente já tem um diagnóstico ou de glaucoma, ou de degeneração macular, ou de qualquer outra doença oftalmológica, ele precisa manter o tratamento que foi proposto. Isso é especialmente importante no período da pandemia. Se foi pedido um exame em 6 meses, é recomendado que sim, ele volte em 6 meses. No caso de glaucoma, muitas vezes é tratado com colírio. Se foi orientado o uso dessa medicação, mantenha regularmente de acordo com o que o oftalmologista sugeriu. E aí entra a questão dos familiares, todo o suporte ao redor que garanta que esse paciente siga esse tratamento. Então, casos mais avançados, como a gente falou, aí o enfoque muda, mas assim, é importante seguir, não fazer uma conduta assim que não seja de acordo com o que foi orientado pelo médico especialista. Muito bem, esses são os ensinamentos, as dicas aí que foram deixadas justamente pela doutora Marina Rosenblatt, que gentilmente nos atende, médica oftalmologista, especialista em retina cirúrgica. Afinal de contas, os olhos são a janela da alma, né, doutora? Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Exatamente, eu que agradeço, um prazer, boa tarde a todos. Boa tarde.